Olá, que bom que estamos aqui para mais uma reflexão juntos. Olá, é sempre um prazer. Hoje é quinta-feira da sétima semana da Páscoa. Estamos, assim, bem pertinho de Pentecostes, né? Exato. E a igreja também lembra hoje São Bonifácio, um bispo, um mártir, um homem de muita coragem. Sim, uma figura inspiradora. E olha só, essa coragem aparece bastante nas leituras de hoje, mas de jeitos diferentes, né? Como assim? Bem, temos o apóstolo Paulo, sabe? Super audacioso ali diante do sinédrio, mas por outro lado, o Salmo, ele nos chama para uma confiança mais serena, sabe? Para a integridade. Ah, entendi. O contraste. Isso. E para fechar, tem o Evangelho, com aquele apelo forte de Jesus pela unidade. É um conjunto bem rico para a gente pensar a fé hoje. Um convite mesmo para olhar para nossa vida, né? Vamos mergulhar um pouco nessas leituras de um jeito simples, mas que toque a gente. Vamos lá. Começando pelos Atos dos Apóstolos, então. Paulo está numa situação, puxa, de muito risco, perante o Sinédrio. A maior autoridade judaica da época, né? Exato, e ele percebe uma divisão ali. Fariseus e saduceus discordando sobre ressurreição. E ele usa isso, é impressionante. Ele joga a frase: é por causa da esperança na ressurreição que estou sendo julgado. E causa um tumulto, né? Pois é, mas o ponto-chave para mim é o que vem depois. O Senhor aparece para ele e diz: coragem. Coragem, que forte isso. Muito. E não é só a esperteza de Paulo, sabe? Parece ter algo mais ali. Uma sabedoria, talvez, do Espírito Santo mesmo, usando até a briga dos outros para testemunhar a fé. Interessante isso. Mostra que a coragem cristã, às vezes, não é só ir para cima, né? Pode ser uma inteligência espiritual, uma prudência. Exato. Como que a gente aplica isso hoje? Quando nossos valores são questionados. Talvez o ponto seja discernir, né? Não é ser calculista, mas talvez parar e pedir ao Espírito qual a melhor forma de ser fiel aqui e agora. Hum. Pode ser falar, pode ser calar. Pode ser uma abordagem diferente, como a de Paulo. Quem sabe a inspiração para a gente agir seja essa. Numa situação de conflito por causa da fé, fazer uma pausa, respirar, rezar, pedir essa sabedoria, para ter coragem, mas com prudência. Gostei disso. Uma coragem prudente. E essa coragem, para fora, digamos assim, precisa de uma base firme por dentro, né? É onde entra o salmo. Exatamente, o Salmo 15. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Ele descreve o justo. E o que marca o justo? Confiança, claro, mas também integridade, coerência. Essa conexão entre segurança e retidão é muito bonita no salmo. O Senhor é a porção da minha herança, meu coração não vacilará. Puxa, num mundo como o nosso, cheio de desconfiança, de aparências, né? Essa ideia de achar segurança na própria integridade diante de Deus é quase revolucionária. Verdade. Parece dizer que a estabilidade de verdade não vem de fora, vem de dentro, dessa relação com Deus. Isso. A herança não é coisa material, é Deus mesmo. E aí, a inspiração para agir poderia ser bem concreta, sabe? Como? Tipo, olhar para nossa vida e pensar: onde é que a minha integridade está sendo desafiada? Pode ser numa relação, num trabalho. Uhum. E aí escolher conscientemente o caminho certo, Hum. mesmo que seja difícil. Talvez até repetir baixinho para si mesmo: o Senhor é a minha herança. Como um lembrete, um ato de fé. Um reforço interior, né? Exato. E essa força interior, essa coragem, com base, acho que nos leva direto para o Evangelho de João, capítulo 17, né? A oração sacerdotal. Momento fortíssimo. Jesus falando com o Pai, pouco antes da paixão, e ele reza, nossa, com uma intensidade, para que todos sejam um, para que o mundo creia. É o centro do pedido dele ali, né? A unidade. Crucial. E não é para todo mundo ser igualzinho, uma cópia. É unidade no amor. O mesmo amor que une o pai e o filho. Ele liga isso direto à credibilidade da mensagem. Quer dizer, se a gente vive dividido, Exatamente. O mundo olha e pensa: ué, mas cadê o amor que eles pregam? As divisões são um contra-testemunho. É muito sério. e o mais incrível é que ele não reza só pelos apóstolos ali presentes. Ele diz, por aqueles que creram em mim por meio da sua palavra. Ou seja, Nós. exatamente. Inclui a gente hoje. Isso torna o chamado muito pessoal.
A unidade começa aqui, agora, na família, na comunidade, no trabalho, nos grupos, sem dúvida. E o passo concreto talvez não seja só buscar reconciliar, que já é grande, mas talvez cultivar uma mentalidade de unidade. Como seria isso? Em cada conversa, em cada decisão na comunidade, se perguntar: isso aqui constrói ponte ou levanta muro? Rezar pela unidade é fundamental, claro. Mas também agir, né? Ser construtor de comunhão no dia a dia. Faz todo sentido. Então, resumindo um pouco, o que a liturgia de hoje parece nos mostrar é um caminho completo, sabe? Hum. A coragem para fora, de Paulo, de São Bonifácio, mas essa coragem precisa da raiz da integridade, da confiança do Salmo. E tudo isso tem que se expressar no esforço pela unidade, que foi o pedido de Jesus. É um ciclo virtuoso. Isso. E tudo isso nos prepara para Pentecostes. O Espírito nos quer maduros, corajosos e principalmente unidos. Fica uma pergunta para a gente levar, né? Será que a nossa falta de unidade, em tantos níveis, não acaba limitando a ação do Espírito no mundo e impedindo que a luz de Cristo ressuscitado brilhe mais forte? É uma reflexão profunda. Bom, se essa nossa conversa tocou de alguma forma ao seu coração, deixe seu curtir, seu comentário. Sua interação é importante para nós, nos anima a continuar. Que a paz de Cristo, aquela paz que vem da unidade e da verdade, esteja com todos nós. Até a próxima. Até a próxima.